Rivalida 2013, questão 6. Uma mulher de 28 anos de idade foi internada por apresentar quadro de confusão mental progressiva e rebaixamento do nível de consciência. Os familiares informam que ela apresenta perda progressiva de peso de aproximadamente 10 quilos, além de episódios febris até 38,5 graus, nos últimos 3 meses. Nega a ocorrência de tosse ou diarreia, relata o uso de drogas endovenosas há pelo menos 5 anos, além do consumo excessivo de álcool e cigarros. Há uma semana iniciou quadro de confusão mental e há 2 dias evolui com rebaixamento do nível de consciência, apresentando-se torporosa no momento da internação. Foi iniciada empiricamente ceftriaxona, os exames iniciais demonstraram leucócitos 3.600 com 70% de neutrófilos, 20% de linfócitos e 10% de eosinófilos. Anemia hipocrômica, microcítica com anisocitose, plaquetas normais, VHS 102 na primeira hora. A ureia, creatinina, TGO, AST, TGP, ALT e eletrólitos normais. A tomografia computadorizada de crânio foi normal. Após a realização dos exames e 48 horas de antibiótico terapia, a paciente apresentava-se sem melhora do quadro clínico. Foi então realizada uma punção lombar diagnóstica evidenciando 220 leucócitos, com 70% de linfócitos, níveis elevados de proteína e baixos níveis de glicose. A pergunta: qual o diagnóstico da paciente? Ok, para reforçar, vamos rever então a história clínica e o exame físico. Mulher, 28 anos de idade, as queixas: confusão mental progressiva e rebaixamento do nível de consciência. Na história clínica, perda progressiva de peso, 10 quilos, episódios febris até 38,5 graus. Há uma semana teve início o quadro de confusão mental e há 2 dias evoluiu com rebaixamento do nível de consciência. Nos exames, leucócitos 3.600, 70% de neutrófilos, 20% de linfócitos e 10% de eosinófilos. Anemia hipocrômica e microcítica com anisocitose, plaquetas normais, o VHS aumentado. Punção lombar, leucócitos 220, 70% de linfócitos, níveis elevados de proteína e baixos níveis de glicose. Isso é bastante importante para a gente no diagnóstico. Diagnóstico diferencial de acordo com as alternativas: meningite viral, meningite tuberculosa, meningite estafilocócica, meningite por bacilo gram-negativo e encefalite viral. Então definição de meningite: a inflamação de leptomeninges, dura mater e aracnoide, infiltrado inflamatório, alteração do líquor. Etiologia: pode ser infecciosa, viral, bacteriana, fúngica, micobacteriana e parasitária. Inflamatória: doenças reumatológicas, lúpus, por exemplo. Neoplásica: metástases para sistema nervoso central. Infecções do sistema nervoso central, suspeita de meningite. Quando o paciente apresenta cefaleia, febre, alteração do estado mental, convulsão, petequia ou púrpuras, rigidez de nuca, pode estar ausente em 30% dos casos, mas é bastante comum também. Avaliar a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, oximetria, pulso, estado mental, Glasgow, a diurese, sinais neurológicos focais e as lesões cutâneas. Colher: líquor por punção lombar, quimiocitológico, bacterioscopia, cultura, látex, hemograma, glicemia, ureia, gasometria, coagulograma, PCR, hemocultura. Fazer tomografia antes da coleta de líquor, apenas C. Sinais neurológicos focais, coma, papiledema, infecção cutânea no local de punção, paciente HIV positivo. Atenção, não retardar o início do antibiótico esperando a tomografia. Se o PO2 menor que 90% de oxigênio, se PA sistólica menor que 90 ou diastólica menor que 60, é necessária a ressuscitação volêmica com soro fisiológico 0,9%, e reavaliar o paciente após a ressuscitação volêmica. Então aqui alguns sinais de alertas para meningite bacteriana, que é uma das formas mais graves de meningite. Exantema, que progride rapidamente, perfusão periférica lenta, preenchimento capilar maior que 4 segundos, oliguria ou PA menor de 90, frequência respiratória menor de 8 ou maior de 30, pulso menor que 40 ou maior que 140, acidose, pH menor que 7,3.
leucócitos menor que 4.000, rebaixamento importante de consciência, Glasgow menor que 12, sinais neurológicos focais, convulsões persistentes, bradicardia ou hipertensão e papiledema. Ok, aqui outra definição: infecções do sistema nervoso central, doenças graves com risco de vida, podem ter evolução aguda, menos de 24 horas. Aqui é de acordo com a classificação. Então, aguda, menos de 24 horas, subaguda, menos de 7 dias, ou crônica, mais de 4 semanas. Principais infecções: meningites, meningoencefalites, abscesso cerebral, empiema subdural, empiema extradural, tromboflebite do seio venoso central. Ok, novamente então as meningites bacterianas, a epidemiologia, ocorrem mudanças epidemiológicas importantes com diminuição das meningites por H influenza devido à vacinação universal de crianças e houve aumento das meningites pneumocócicas, principalmente em adultos. Staphylococcus, Neisseria meningitidis são responsáveis por 80% dos casos, seguidos pela Listeria. Os gram-negativos, Streptococcus e Staphylococcus aureus causam meningite em grupos ou situações mais específicas. Ok, então aqui tem a tabela de acordo com a faixa etária, de 0 a 4 meses, de 4 a 12 meses, de 3 a 50 anos e mais de 50 anos. Então aqui tem as bactérias que mais atingem de acordo com as faixas etárias. Tem aqui também os fatores de risco: pacientes imunodeprimidos, pacientes que sofreram TCE fechado, no caso é o trauma crânioencefálico, trauma crânioencefálico aberto, pós-neurocirurgia, presença de derivação. Então aqui tem, de acordo com os fatores, a etiologia. Ok, quadro clínico em pacientes com meningite bacteriana. Prodromo de infecção de IVAs pode ou não ocorrer. 85% dos pacientes apresentam febre, cefaleia, alteração do estado mental, meningismo. A rigidez da nuca pode ser ausente em aproximadamente 30%. Kernick, Brudzinski são específicos, mas pouco sensíveis. Valor preditivo positivo 72%. Outros achados: paralisia por pares cranianos ou focais, convulsão, papiledema é raro, em menos de 1%. Ok, a avaliação nós já vimos. Então aqui o que é bastante importante essa tabela, vamos reforçar então a tabela do líquor. Então aqui inicialmente a gente tem por enquanto só esses 3 parâmetros. Então aqui no caso o aspecto, a cor, a celularidade, proteínas e glicose. A gente vai passar por enquanto vamos ver então só bactéria. O aspecto, no caso a cor, opalescente, celularidade maior que 500, mais 50% de polomorfonucleares, proteínas maior de 200 e glicose menor que 40. Ok, meningite viral, geralmente benigna, raramente grave e fatal. Então é uma forma mais branda aí, normalmente de meningite. 80% dos casos é causado pelo enterovírus. Outros agentes é o vírus da cachumba, paciente com HIV, Epstein-Barr, vírus herpes e varicela zoster. O quadro clínico: paciente alerta, orientado, cefaleia, febre baixa, fotofobia, vômitos e rigidez estão presentes. De modo geral, comprometimento da consciência e outros sinais meninges são mais proeminentes na meningite bacteriana. Então, bastante importante, aí dá para a gente diferenciar as duas. O líquor, celularidade de 50 a 500, pode haver predomínio de neutrófilos nas primeiras 48 horas. Também bastante importante essa informação. A glicose normal, a proteína mostra-se pouco aumentada, em alguns casos normal. Se houver dúvida quanto ao diagnóstico, deixar o paciente em observação, e o líquor pode ser repetido em 12 a 24 horas, quando geralmente mostra predomínio de células linfocitárias. O tratamento: evolução espontânea sem tratamento em 3 a 8 dias na maioria dos casos. O corticoide está contraindicado no caso de paciente com meningite viral. Aqui mais uma tabela então, para a gente poder comparar a bacteriana e a viral. As células na bacteriana ela está bastante aumentada, na viral ela pode estar um pouco aumentada. Na bacteriana tem um predomínio aí de polimorfonucleares. Na viral a gente tem um predomínio de linfomononucleares. Na bacteriana tem a proteína normalmente está bem aumentada. Na viral
um pouco aumentada apenas. A glicose, aqui, isso aqui é importante, a gente consegue diferenciar. A glicose na bacteriana está diminuída e na viral normalmente está normal. O ADA normal, na viral também normal. O ADA a gente vai ver que o ADA a gente consegue aumentar e é um dos fatores para a gente diagnosticar tuberculose, meningite causada por tuberculose. Gram, a gente consegue então pegar, de acordo, se for um paciente meningite bacteriana, fazendo um teste de Gram para ver se é positivo ou negativo. Ok. Então, aqui só para a gente repassar rapidinho, então o ADA, no caso da tuberculose, o ADA é adenosina deaminase, é uma enzima envolvida no metabolismo de purinas. Existe grande quantidade de linfócitos e monócitos ativos. Então, é usado também como um fator aí preditivo. A gente consegue aumentar aí a porcentagem, no caso do diagnóstico de tuberculose. O ADA, em muitos casos, de tuberculose pode estar negativo também, mas quando está positivo, ele ajuda aí no diagnóstico. Não é patognomônico, mas pode ajudar. Ok, só relembrando aqui, as células mononucleares são os macrófagos, linfócitos e plasmócitos. E no caso, os polimorfonucleares são os granulócitos. No caso, então, são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Aqui nós já vimos, então, que no caso a forma viral da meningite normalmente é uma forma mais branda. Tem outro fator aqui que eu não citei, a fotofobia. Normalmente os pacientes que apresentam meningite viral, então eles têm além da febre, da cefaleia, fotofobia e o paciente alerta. Ok. Vamos ver então um pouco agora de encefalite viral. Encefalite é inflamação do encéfalo, mais frequentemente no primeiro ano de vida. A frequência tende a diminuir com a idade, exceto a arbovirose e outras com nichos específicos. Pessoas muito jovens e idosos são mais suscetíveis a sofrer casos graves. A patogenia. Os vírus neurotrópicos podem penetrar no hospedeiro por diferentes vias. Respiratória, por exemplo, sarampo e o VZV. Gastrointestinal, enterovírus. Trato geniturinário, HIV. Pele, tecidos subcutâneos, arbovírus. Conjuntiva ocular, enterovírus 70. Sangue ou órgãos, HIV e CMV, citomegalovírus. Ok, sinais. Os principais sinais são febre, dor de cabeça, fotofobia, fraqueza e convulsões. Antes da convulsão, vamos supor que não tenha convulsões, a gente pode talvez pensar aí numa meningite viral. Mas normalmente esses pacientes também apresentam convulsões, o que não é característico da meningite viral. Sinais menos comuns: rigidez da nuca, rigidez dos membros, movimentos vagarosos, tosse, ataxia. Os sinais de encefalite são decorrentes da tentativa do hospedeiro de combater a infecção. Ok, vamos lá. Meningite tuberculosa. O que é a meningite tuberculosa? É uma das formas mais graves de tuberculose e corresponde a 5% das formas extrapulmonares dessa doença. A distribuição no Brasil e no mundo. A distribuição geográfica da tuberculose guarda relação com as condições socioeconômicas. O risco de adoecimento é mais elevado nos primeiros anos de vida, mas é pouco comum nos menores de 6 meses. A incidência é baixa na idade escolar, voltando a se elevar na adolescência e início da idade adulta. Os grupos etários mais avançados e os indivíduos HIV positivos, ou seja, os pacientes imunodeprimidos, também apresentam maior risco de adoecimento. A incidência de meningite tuberculose é um indicador epidemiológico importante de uma região, pois guarda estreita correlação com a incidência de casos bacilíferos na população adulta, além de indicar baixas coberturas vacinais com BCG. Ok, a transmissão. O complexo Mycobacterium tuberculosis é constituído de várias espécies, a saber o M. tuberculose, o M. bovis, o M. africanum. O M. tuberculose é um bacilo não formador de esporos, sem flagelos, que não produz toxinas. É uma espécie aeróbica estrita, necessitando de oxigênio para crescer e se multiplicar. A transmissão ocorre principalmente por via aérea, os bacilos penetram com o ar expirado e vão atingir as porções mais periféricas do pulmão. Os casos de tuberculose pulmonar com baciloscopia e escarro positivo constituem a principal fonte de infecção, pois os indivíduos doentes eliminam grande quantidade de bacilos, podendo provocar a infecção de contactantes, com maior probabilidade de desenvolvimento de formas graves da doença, como a meningite. O período de incubação ocorre de 4 a 12 semanas. A meningite tuberculose em geral é uma complicação precoce da tuberculose primária
que frequentemente ocorre nos primeiros 6 meses após a primo-infecção. A meningite tuberculose não é transmissível a não ser que esteja associada à tuberculose pulmonar bacilífera, cuja transmissibilidade se mantém enquanto houver doença pulmonar ativa. O tratamento quimioterápico correto praticamente anula a contagiosidade. Ok, então os aspectos clínicos e epidemiológicos. A descrição. Temos aí 3 estágios. É uma das complicações mais graves da tuberculose, como nós já vimos. O seu quadro clínico é comumente de início insidioso, embora alguns casos possam ter início abrupto, marcado pelo surgimento de convulsões, o que não é o mais comum. Diferentemente das demais meningites, a tuberculose pode apresentar uma evolução mais lenta, de semanas ou meses, tornando difícil o diagnóstico de suspeição. Então, esse é um fator aí bastante importante. Então, só relembrando que a meningite tuberculose, então, ela pode apresentar uma evolução mais lenta de semanas ou meses. No caso, na meningite tuberculose não tratada, classicamente o curso da doença é dividido em 3 estágios. Estágio 1, em geral, tem duração de 1 a 2 semanas, caracterizando-se pela inespecificidade dos sintomas, podendo ocorrer febre, mialgia, sonolência, apatia, irritabilidade, cefaleia, anorexia, vômitos por dor abdominal, e mudanças súbitas do humor. Sintomas comuns a qualquer processo inespecífico. Nessa fase, o paciente pode encontrar-se lúcido, o diagnóstico geralmente é estabelecido pelos achados ligúricos. Estágio 2. Caracteriza-se pela persistência dos sintomas sistêmicos e pelo surgimento de evidências de dano cerebral. Sinais de lesão de nervos cranianos, exteriorizando-se por paresias, plégias, estrabismo, pitose palpebral, irritação meníngea e hipertensão endocraniana. Nessa fase, alguns pacientes apresentam manifestações de cefalite, com tremores periféricos, distúrbios de fala, trejeitos e movimentos atetoides. No estágio 3, o período terminal ocorre quando surge o déficit neurológico focal ou pistótono, rigidez de nuca, alterações do ritmo cardíaco e da respiração e graus variados de perturbação da consciência, incluindo coma. Em qualquer estágio clínico da doença, pode-se observar convulsões focais ou generalizadas. Ok, o diagnóstico laboratorial das meningites é realizado através do estudo do líquido cefalorraquidiano. Os principais exames para o esclarecimento e diagnóstico de casos suspeitos de meningite são o exame quimiocitológico do líquor, a bacterioscopia direta, o líquor, a cultura, o líquor sangue, petequias ou fezes. O líquor apresenta-se límpido ou xantocrômico, com celularidade de 10 a 500 células, inicialmente com predomínio de polimorfonucleares e depois de linfócitos, cuja contagem pode variar entre 25 a 500. Glicose diminuída, em geral abaixo de 40 mg por cento, as proteínas aumentam gradativamente e a dosagem de cloreto está diminuída. As globinas estão positivas, alfa e gama globulinas. Ok, então, voltando para a questão. Ok, a pergunta é qual o diagnóstico da paciente? Então, de acordo com as alternativas, a gente só tem meningites e encefalite. Então, a alternativa correta nesse caso é a alternativa C, meningite tuberculosa. Tem algumas características aí na questão que ajudam a gente no diagnóstico, tais como essa perda progressiva de peso e além dos episódios febris nos últimos 3 meses. Então, a paciente aí ela apresenta essa história de doença arrastada. Ela apresenta alguns fatores de risco aí, tais como as drogas endovenosas, o consumo excessivo de álcool e cigarros. O líquor também é bastante característico, leucócitos 220, 70% de linfócitos, níveis elevados de proteína, baixos níveis de glicose. O paciente tem um VHS 102 aí, bastante aumentado. O paciente apresenta anemia hipocrômica e microcítica, que também uma das etiologias que causa esse tipo de anemia é uma doença crônica. Então acredito que tem ficado bastante fácil de diagnosticar a meningite tuberculose. Como nós vimos, normalmente a meningite viral ela é uma forma mais branda de meningite, ela não causa confusão mental progressiva, com rebaixamento de nível de consciência, normalmente. A meningite bacteriana normalmente é uma meningite mais aguda, que realmente causa sintomas mais severos. Mas no caso aqui dessa questão, a gente pode ver que foi iniciado empiricamente ceftriaxona sem nenhum resultado. O paciente continuou evoluindo aí com uma piora. Então isso ajuda também a gente excluir a meningite bacteriana. Poderia ser uma meningite bacteriana no caso mais grave, que não tenha tido
resultado com ceftriaxona, mas de acordo com a história clínica aí ficou bastante característico de meningite tuberculosa.